Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Bom, vamos começar então mais um PET. Estamos agora no volume 5 do nosso plano de estudo tutorado do quinto ano. Vamos lá então. Vou tentar, olha, vocês vão ver que vai ficar aqui a tela nesse cantinho aqui, que é para não pegar essa sombra, tá vendo? Se eu colocar aqui, vai dar essa sombra. Então, a tia vai deixar aqui, olha, que dessa forma, vocês vão conseguir visualizar todo o PET sem dar sombra, combinado? Então, vamos lá. Volume 5. Hoje, nós faremos a correção da nossa semana 1 do nosso PET 5 de matemática. Qual que é a nossa unidade temática? Números. Mais precisamente, nós trabalharemos com números decimais, números inteiros, os décimos, centésimos e também com comparação de números decimais. Bom, esse vídeo aqui é o link do vídeo que vocês tiveram acesso na nossa aula de quarta-feira. Vale a pena voltar lá, assistir novamente para poder você revisar. Então, vamos lá. Página 18. Aqui, bonitinho. O que são números decimais? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Deixa eu só posicionar melhor aqui a câmera, que eu quero que vocês possam ter a melhor visão possível. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, ao realizar compras em supermercado ou abastecer um carro. Por exemplo, você vai comprar um biscoito, aí você pode ver lá o valor dele de 95 centavos. Então, nós temos aqui o número decimal, que é um número com vírgula. Você tem lá o preço do etanol a R$ 3,99, é outro número decimal. Então, todos os números, gente, que aparecem aqui com uma vírgula, a presença de uma vírgula, ele é chamado de número decimal. Vamos analisar, então, o número 5,4561. Vamos lá? 5 é a parte inteira. Então, esse 5 aqui, o número que está antes da vírgula, aqui está a minha vírgula, e o número que está antes da vírgula, ele é considerado um número inteiro, e também a parte inteira. Os números depois da vírgula, eles são chamados de parte decimal. Aqui eu tenho 4. O 4 ele está na ordem do décimo. O outro 5 aqui, ele está no centésimo. O 6 está no milésimo e o 1 está no décimo de milésimo. Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. O 5, que é a parte inteira, que é o número que está aqui antes da vírgula, indica 5 unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula, que é o 4.561, ou seja, o 4, 5, 6 e 1, eles representam frações de um inteiro. Se é frações, gente, então eles são menores que um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 milésimos. Vocês vão observar melhor no exemplo aqui na próxima atividade, eu vou conseguir explicar para vocês melhor aqui sobre essa leitura, tá bom? Mas vamos aqui, olha, exemplo 1. Faça a análise de cada algarismo do número 7,143 e escreva-o por extenso. Então, eu tô aqui, olha, o número antes da vírgula, nós já aprendemos que é a parte inteira. Então, olha aqui, 7 inteiros. Todo mundo visualizando, tá? 7 inteiros. 143 milésimos. O décimo, gente, eu coloco um zero, o vírgula e o número, que não é o número 1, então é 0,1. Quando é centésimo, eu coloco 0,0 e o número, no caso aqui é o 4.
O milésimo eu coloco 0,00 milésimo. Agora, sobre essa escrita por extenso, eu quero passar aqui para a nossa atividade, porque é praticando que vocês vão entender melhor e vão aprender. Então, prestem atenção. Número é associado à quantidade. Numeral é a sua representação gráfica, palavra ou símbolo. E algarismo é um símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 15 e formado pelos algarismos 1 e 5. É aquilo que a tia Marluane já até conversou com vocês esse ano antes da pandemia. Os números do 0 ao 9, eles são algarismos. Com os algarismos de 0 a 9, eu consigo formar todos os outros numerais, ok? Agora, se eu estou falando, quero 5 biscoitos, quero 7 balas, aí eles não são apenas algarismos, eles estão representando quantidade, ok? Mas então, com os algarismos do 0 até o 9, é que eu formo todos os outros numerais. Para trabalhar com os números decimais, é importante também usarmos o quadro posicional. Uma dica: nos números inteiros, caminhamos com as casas para a esquerda, e nos números decimais, caminhamos com as casas para a direita. Aqui eu quero dar um exemplo, na verdade eu quero até dar mais de um exemplo para vocês, darei 2. Vamos colocar aqui o seguinte número, aqui está a vírgula, ok? Então aqui eu colocarei o número 3, e aqui o número 7, aqui o número 5. 3,75. Como que eu leio? O número que está antes da vírgula, né, a parte inteira, então eu leio 3 inteiros. Aqui eu leio o número normal, gente, 75. Tia, mas como saber o nome que eu vou usar após falar 75? Que aqui vocês não viram, olha, 143 milésimos. Aqui nós já temos, olha, quando eu leio 5 inteiros, 4.561 milésimos. Como saber que se aqui vai ser décimo de milésimo, se será milésimo, se será centésimo? Vou contar agora. É muito importante você ter esse quadro sempre em mãos, você estudar esse quadro para você aprender, para você mentalizar e gravar ele. Essa parte aqui do quadro nós já gravamos, certo? Nós aprendemos e está gravadinho na nossa cabeça, que é a classe da unidade, do milhar e dos milhões, e as suas ordens. Agora nós temos que aprender aqui a classe dos decimais e as ordens dele. A primeira ordem do decimal aqui no caso é o décimo, na casa terceira, a primeira, né? Porque aqui eu começo da direita para a esquerda, e aqui é da esquerda para a direita. Aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. O último algarismo aqui é o 5. Então, na hora de ler, eu farei a leitura, obedecendo e lendo o nome dessa ordem. Então, será 3 inteiros e 75 centésimo. Agora, porém, se eu tenho 1,814. Então, aqui está a vírgula, 1,814. O número que está antes da vírgula é inteiro, normal. Então, 1 inteiro. Eu leio o número normalmente que está após a vírgula, 814. E para saber qual a ordem que eu vou colocar aqui ao ler por extenso, basta eu ver qual que é a última ordem. No caso aqui, o último número é o 4 e aqui ele está na ordem do milésimo. Quando eu falo último, gente, é contando aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, o último número a ser escrito foi o 4. Porque primeiro eu não coloco 1,814. Eu não começo aqui da direita para a esquerda. Eu começo a escrever da esquerda para a direita. Então, o último número a ser escrito aqui na minha parte decimal é o 4. Então, eu leio 1 inteiro, 814 milésimo. Ok? Vamos então aqui para a nossa atividade número 2, que fazendo nós vamos aprender mais e mais. Os números decimais podem ser representados no quadro de ordens, lembrando que os números que estão antes da vírgula se referem aos inteiros, unidade, dezena e centena, e os que estão após a vírgula se referem às partes menores que o inteiro.
os décimos, centésimos, milésimos e outros. É o que nós acabamos de ver aqui, olha. Aqui eu tenho a parte inteira e aqui eu tenho a parte fracionada. Décimo, centésimo e milésimo. Então, vamos lá. Relembrando, vamos colocar cada número na sua posição correta. Aqui ele já colocou o número, olha, 724.119. Então, ele já colocou aqui, olha, que eu tenho nesse numeral aqui 9 unidades, uma dezena, uma centena, 4 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 7 centenas de milhar. Ao colocar, gente, o numeral aqui no quadro, eu recomendo colocar da direita para a esquerda, ou seja, do último para o primeiro. Nesse número aqui, que é o 6.129, eu tenho 9 unidades, 2 dezenas, uma centena e 6 unidades de milhar. Aqui o número 85, eu tenho 5 unidades e 8 dezenas. Aqui fica pequenininho. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui, então, continuando. No número, então, 20.412, então eu tenho 2 unidades, uma dezena, 4 centenas, 0 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. Aqui no número 707, que eu falei que eu iria demonstrar para vocês, é o seguinte. Aqui eu posso dizer que eu tenho, olha, unidade, dezena, centena. E aí depois é só traçar aqui para o quadro. Então, eu tenho 7 unidades, 0 dezena e 7 unidades, centenas. No número 4.584 eu tenho 4 unidades, 8 dezenas, 5 centenas e 4 unidades de milhar. E no número 10.000 eu tenho 0 unidade, 0 dezena, 0 centenas, 0 unidade de milhar e 1 dezena de milhar. Então, vamos aprender. Aqui nos contou aqui, que na casa do Luiz moram ele, seus pais e seu avô. E que o Luiz precisava fazer uma atividade da escola que era o seguinte, saber quanto mede cada membro da sua família. Ele descobriu as seguintes medidas, que o pai dele tinha 1,84 m, a mãe 1,70 m, o avô 1,92 m e o Luiz 1,60 m. Sendo assim, vamos lá. E 60 centímetros. Aqui, pessoal, eu queria até... Vou colocar aqui assim. Assim, peraí que eu... Isso, que aqui vai ficar mais fácil para nós visualizarmos e assim fazer nossa atividade. Então, na página 21 tem a continuação da questão 3. Então, vamos começar, então, agora a nossa questão 3. Então, vamos lá, turminha. Aqui eu coloquei aqui para poder nós completarmos o nosso quadro. Para completar, nós precisamos aqui da altura dos membros dessa família. Aqui eu já tenho a altura do pai do Luiz, que é 1,84 m. Agora, aqui eu vou colocar da mãe dele, que é 1,70 m. Vou colocar o do avô dele, que é 1,92 m. E também vou colocar o do Luiz, que é 1,60 m. Então, aqui era só você acompanhar, né? Aqui a medida da altura de cada um e passar aqui pro quadro. Então, vamos lá, então. Aqui. No número 1,84, a parte inteira, como nós já aprendemos, é o número que está antes da vírgula. Então, é o número 1. A parte decimal é a que está depois da vírgula, no caso aqui 84. E nesse número eu tenho, olha, vamos lembra que a vírgula ela fica aqui, olha. Aqui eu tenho a classe da unidade, onde eu tenho a ordem da unidade, da dezena e da centena. Aqui eu já tenho a classe dos decimais, onde eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Então, eu vou até colorir aqui, olha, de vermelhinho, para vocês lembrarem aonde que divide aqui as duas classes. E que essa linha vermelhinha é a nossa vírgula, ok? Não se esqueçam. Então, aqui, olha só, 1,84. Então, esse número, como que eu vou ler ele? Como que eu faço a leitura correta dele? 1 inteiro,
84 centésimo. O 4 não está no centésimo, não é o último algarismo que foi escrito. Então, 1 inteiro, 84 centésimo. Agora, eu vou aqui para 1,70, 1,70 centímetros. 1 é a minha parte inteira, 70 é a minha parte decimal. Vou colocar agora aqui cada algarismo no seu lugar. Qual que é o número aqui que está antes da vírgula? Não é 1? Então, aqui a minha vírgula não está aqui. Então, 1 vai ficar aqui antes da vírgula. Os números que estão depois, 7 e o 0. Então, eu tenho 1 inteiro e 70 centésimo. Agora, vamos aqui para 1,92 centímetros. Eu tenho 1 inteiro, 1 é a parte inteira, 92 é a parte decimal. Vamos lembrar de novo, o número que está antes da vírgula é a parte inteira, o número que está depois é a parte decimal. Então, aqui eu vou colocar 1, o 9 e o 2. Como que eu faço a leitura desse número? 1 inteiro e 92 centésimos. Agora, eu tenho aqui 1,60 centímetros. 1 é a minha parte inteira e 60 é a minha parte decimal. Vou colocar agora aqui 1, 6 e o 0. Como que eu faço a leitura? 1 inteiro e 60 centésimos. Vamos supor que eu tivesse aqui o seguinte número: 3,472. Isso aqui já é uma suposição, tá, gente? É só para poder a gente aprender um pouquinho mais aqui, ok? Nosso PET acaba aqui. Aqui é a correção do nosso PET. Então, vamos lá rapidamente. Como que eu leria? Olha, 3, 4, 7, 2. 3 inteiros, 472 milésimos. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvidas? Estamos aqui para poder ajudar, tá? Façam a correção, observem atentamente, prestem bastante atenção na explicação. Fiquem com Deus e até a próxima!